história do Paraná está ligada fortemente às florestas. O nosso desenvolvimento ele foi impulsionado na exploração de duas árvores nativas, a araucária e a erva mate. O Paraná sempre teve uma indústria de exploração de madeira e bons técnicos. É por isso que o maior centro de pesquisas de florestas está aqui em Colombo, ao lado de Curitiba. Venha com o MAC conhecer um pouco mais a Embrapa. Estou aqui com o Edson, Tadeu e Ed, mas eu vou chamar de Tadeu, que esse é o boss. Sabe o que eu queria tirar de você? Qual que é o papel da Embrapa, assim, num continente chamado Brasil, né, nesse país continental, como eu estou melhor falando? Qual que é o papel que ela tem, assim, na nossa vida hoje? Ok, Marcelo. Para nós também um grande prazer recebê-lo. Acho que é uma oportunidade que nós temos também de fazer com que a nossa sociedade saiba um pouco do trabalho que nós fazemos aqui. Então, a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa agropecuária e o nosso centro, o Centro Nacional de Pesquisa de Floresta, trabalha exatamente com o componente florestal. Nisso nós trabalhamos tanto na questão de produção florestal, como também na questão de conservação e preservação. Então é um centro que tem essa característica também de uma contribuição ambiental bastante grande. Trabalhamos muito esse tripé, né, social, econômico e ambiental. Certo. Então toda a nossa produção realmente a gente procura levar esse componente ambiental, principalmente dentro da propriedade rural. O que a Embrapa Colombo faz, vai para outros estados do Brasil? Ah, perfeito. Nós temos mandato nacional. Realmente, às vezes, é difícil para que nós possamos trabalhar em todo o território nacional, mas para que nós possamos viabilizar esse trabalho, nós trabalhamos em rede de pesquisa. Com outros centros da Embrapa, a Embrapa hoje tem 46 unidades descentralizadas, aliás, em quase todos os estados brasileiros. Então, nós trabalhamos com essas parcerias, além de outras instituições de pesquisa e universidades. Mas uma empresa brasileira, se você fala assim, tem parcerias, pode ter um parceiro que entre com dinheiro também? Ah, perfeito. Esse é fundamental, né? O nosso produtor, as nossas associações de produtores, sindicatos, que formam-se fundos de reserva para que a gente possa financiar a pesquisa. No fundo, são pessoas que financiam porque eles estão com um problema, né? Isso, perfeito. Então, eles nos ajudam desde a parte de concepção do projeto, ou seja, aonde nós prospectamos o problema, fazemos a pesquisa, o desenvolvimento junto com o produtor, a validação e já a transferência de tecnologia, ou seja, quando o produtor adota essa tecnologia. São cases muito interessantes que a gente tem nesse desenvolvimento. E principalmente nós da área florestal, que temos que trabalhar com áreas um pouco maiores que na área agrícola, nós dependemos desse nosso parceiro também para instalar esses experimentos, porque se fosse em área própria, o custo seria muito elevado. Então a gente aproveita, usa a área deles. Usamos também a área deles, muitas vezes o próprio pessoal de apoio, né, que nem sempre a Embrapa teria um contingente grande de pessoas para trabalhar nesse sentido, e nós utilizamos então essa estrutura. É um sinergismo muito interessante. Uma empresa nacional como essa, ela pode transferir esse conhecimento de um assunto, como fosse lá, de uma praga, para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, não? Perfeito, perfeito. E nós fazemos esse trabalho, né? Nós, com o mandato do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Vegetal, nós somos representantes no Comitê de Sanidade Vegetal, num grupo de sanidade florestal. Então, isso nos dá a oportunidade de interagir com todos os componentes, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, na questão de transferência de tecnologia. Principalmente, como você citou, o caso de praga florestal é uma coisa que abala todos. A praga não tem fronteira, não é a fronteira geográfica que vai segurar uma praga. Então, nós temos que trabalhar de forma conjunta e criar mecanismos de resistência para minimizar os danos dessa praga. São muito diferentes as florestas, assim? Não, são muito parecidas. Tem pinos? Tem eucalipto? Sim, Eles também têm? Sim, perfeito. No Argentina, Uruguai, Chile, principalmente, tem grandes áreas também de pinos e eucalipto, né? Valeu. Ok, grande abraço. Foi um privilégio para Coração mesmo, tudo de bom. Washington Magalhães, de Cuiabá, já morou no Rio. Pelo jeito está há muitos anos nessa área. Washington, eu quero levar para casa das pessoas um pouco dessa história da Embrapa, porque às vezes é um pouco difícil de decodificar, né? Qual que é o teu papel aqui na Embrapa? Qual que é o teu papel nesse setor? Ou aonde eu estou aqui nesse momento, né? Você está num laboratório de tecnologia da madeira, eu diria um pouco moderno. Se você entrar em outros laboratórios de tecnologia da madeira pelas universidades no Brasil, você vai perceber que ele é diferente dessa, porque
Então a gente está muito antenado com biorefinaria, nanotecnologia e algumas outras coisas, novidades, então isso faz ficar um pouco diferente. Aqui você está mais olhando para frente ou você está tentando resolver problemas agora, atuais? Ou os dois? Olha, eu acredito que a função de um pesquisador é olhar para frente. O problema de hoje, se ele existe, é porque o pesquisador não trabalhou direito, ou seja, no passado não resolveu o problema de hoje. Nosso presente. Então, agora, claro que tem muitas coisas que... Nós somos vários Brasis no Brasil só, né? Isso. Então, nós temos um Brasil desenvolvido e temos um Brasil subdesenvolvido. Então, muitas coisas do Brasil subdesenvolvido, você também tem que é chamado a colaborar. Eu sou um agente público, eu não vou me negar a fazer. Então, vira e mexe, eu estou resolvendo problemas que são... Mas você está olhando para o futuro. Sim, mas basicamente, quando eu faço uma estratégia de pesquisa, é futuro. Eu não posso fazer uma estratégia para hoje, porque significa que está errado, na minha opinião. Ou seja, se eu resolvo para o futuro, na hora que chegar no futuro, o problema já está resolvido. Se for para simplificar, o que é nanotecnologia no mundo da madeira? Ah, tá. Com sobrenome. O interessante de quando você está falando de planta, de ser vivo, é que a natureza construiu esse ser vivo nanoestruturado. Ela já faz isso de forma nanoestruturada. Então, o que eu mais gosto de fazer aqui é revelar essa nanoestrutura, removê-la da planta. E, por exemplo, a celulose, que é o que a gente mais estuda, ela já está na planta na forma nanoestruturada. Então, o que eu faço é simplesmente removê-la de lá. E o charme de ser nano é porque ele, sendo ou as moléculas, ou um conjunto né? O cromossomo, uma molécula, uma célula. Ou ele muito pequeno, a célula já é grande, né? A célula é grande. Mas a célula é formada por nanoestruturas, como o DNA, por exemplo. Boa. Então, a madeira também é a mesma coisa. Então, a parede celular é feita por celulose e por lignina e alguns outros componentes, e todos eles nanoestruturados. Em geral, a lignina está fazendo pequenos aglomerados de 8, 12 nanômetros e a celulose faz nanofibrilas. Então, tudo isso junta e faz uma estrutura macro. Tá? Então, quando eu trabalho com a nanocelulose, eu posso fazer, por exemplo, um nanopapel, que ele é 10, se fizer de qualquer jeito, se fizer com um pouco mais de técnica, 100 vezes mais resistente que um papel. Então, isso significa que eu posso pegar um papel que é usado para embalagem, colocar um pouquinho de nanocelulose junto, tem compatibilidade, porque ambos são celulose, só que um está nanoestruturado, outro não. Agrega muito valor. E agrega valor, aumenta a resistência mecânica, se eu resolver um problema. O que é biorefinaria? Ele foi um termo que foi pensado a partir do petróleo, porque quando a sociedade moderna começou a usar o petróleo, ele começou a destilar, tirar as frações, de cada fração, essa que é a ideia de uma refinaria de petróleo, né? E tira várias frações, você faz gás para cá, gás, você faz combustíveis, não? Você faz polímero, você faz remédio, então tem produto que tem um volume enorme, e isso dá, digamos assim, esse volume, ele tem baixo valor agregado, mas ele é responsável pelo investimento. E os que são, em geral, com pequeno volume, com alto valor agregado, aumenta a rentabilidade. Como eu estou aqui em Embrapa Floresta, a gente trabalha esse conceito para a floresta ou para a árvore. Mas eu podia fazer isso com soja, eu podia fazer isso com algodão, com qualquer biomassa. E a biomassa não precisa ser nem biomassa vegetal, eu podia ser uma biomassa como frango, por exemplo. Como é possível fazer? Várias formas, mas a gente já tem uma que a gente é bem, digamos assim, tem uma expertise muito boa no Brasil, que é fazer papel e celulose. Então, nossas fábricas de papel e celulose, elas são bem competitivas no mundo. Tem uma produção bem considerável, nós somos os terceiros produtores mundiais de polpa de celulose. No mundo? E se ela vier de eucalipto, nós somos o primeiro em fazer de eucalipto, mas a indústria de papel e celulose, ela é um bom exemplo de uma biorefinaria. Cada dia ela está se tornando mais. Então, como que é o processo? É basicamente você remover a lignina, você faz um cozimento para remover a lignina da madeira, sobra essa celulose. Com essa celulose você pode fazer diversos produtos, não só papel, não só embalagem. Você faz roupa, você pode fazer tinta, você pode fazer verniz, você pode fazer explosivos. Então, a quantidade de coisas que você faz... Matéria-prima é celulose. Matéria-prima é celulose. Ela vai abrindo para onde? Isso. MDF, eu queria saber. Por que é o... Então, o MDF ele pode entrar nessa história de biorefinaria. Quando você faz
madeira maciça e quer usar para fazer uma mesa, você tem que emendar pedaços, porque você não consegue ter uma árvore com esse diâmetro tão enorme, tá certo? Principalmente das plantadas, como que a gente está sempre trabalhando plantando, é sempre sustentável, a gente não destrói a mata nativa. Sempre tem direções preferenciais, que a árvore cresce assim, não é? Tá certo? Então ela tem 3 direções. Então isso dá propriedades diferentes em cada direção da madeira. Então o MDF ele vem resolver isso, ele pega a madeira, separa todas as fibras, depois passa uma cola e cola de novo. Só que dessa vez ele cola de forma que ele fica isotrópico e fica uniforme. Então isso virou um sucesso, porque eles fazem chapas enormes nas fábricas, vai para as marcenarias e é muito mais fácil de operar, fica padronizado. Diferente de você receber madeira maciça, que daí cada uma é uma, mesmo que seja tudo eucalipto, mesmo que seja tudo pinos, cada uma que chega tem diferença de propriedades, tem tamanho. Você produz muito MDF no país? Sim, a gente produz bastante. Eu diria que da cadeia nossa produtiva, do setor florestal, primeiro é o setor de papel celulose, depois o MDF. Olha, aqui tem um bom exemplo, hein? Pode ser usada futuramente nos queimados, Nos né? queimados. É um filme de celulose esse? Isso, na ferida ele é aplicado, né? Molhado, a pele regenera muito mais rápido, cicatriza mais rápido, Mas a gente não usa ainda. Usa, não da árvore, usa da bactéria. E minha proposta é fazer da árvore, que eu consigo fazer ele da árvore e significa o seguinte, o preço é muito mais barato. Olha... Essa é a função de pesquisar, né? Isso. Então, hoje, que é uma membrana muito cara, que o SUS tem dificuldade de usar, se a gente fizer assim, a gente pode... Nacional. É. Obrigado. Prazer. Olha aí, ó, isso é uma aula com o Washington Magalhães aqui no laboratório da Embrapa. Cada dia que eu gravo mais um MAC, como eu percebo que eu não sei nada. A Embrapa é a empresa pública que pesquisa novas tecnologias para melhorar a agropecuária brasileira. Ela tem feito isso muito bem e hoje nossa produção rural está entre as melhores do mundo. Quando o assunto são árvores, é nesta unidade da Embrapa que as pesquisas são feitas. Ela é pesquisadora, doutora. Tudo bem, Suzete? Tudo bem. Primeiro, um privilégio para mim aqui estar conversando contigo. Mas o teu mundo é entomologia. Entomologia. Entomologia é uma área da zoologia, né, que estuda os insetos. Os insetos, isso. E dentro da entomologia florestal, o nosso objetivo aqui é controlar as pragas florestais. Né? Mas tanto pinos, araucária... Qualquer... exatamente. A gente trabalha com prioridades, né, porque nós não podemos... A gente não tem fôlego até para atender todos os problemas, mas... atualmente nós estamos trabalhando com pinos, eucalipto, erva mate, né? Temos também pesquisas com pragas de plantas nativas, né? Árvores nativas. Né? O que é vespa da madeira? É um inseto que foi introduzido no Brasil, né? Então ele veio acidentalmente e esse inseto, quando ela faz a postura, ela deposita também um fungo e uma secreção. E eles matam a árvore, então esse é o problema. Mata a árvore pequena ou mata a árvore já maior? A árvore já maior, né? Esse é o problema maior. Em árvores que já estão, né? O plantio já está estabilizado, a partir do 7º ano ela já começa tem a probabilidade de ser atacada. Mas hoje tem solução? Não. Tem, tem. Então, aí a gente introduziu um nematóide que é um verme, um pequeno verme, e esse nematóide tem uma forma, a gente reproduz ele em laboratório, aí prepara uma dose, que é um pacotinho, uma solução líquida, entrega para o produtor, né? Então tem todo um processo aí depois da transferência. Ele passa na árvore? Não, aí ele vai misturar esse nematóide num gel e vai inocular na árvore. Então a gente tem um martelo que faz uns furos na árvore e a gente injeta ele lá dentro. Então ela não vai mais reproduzir, ela não morre,
mas ela mesmo vai levar o nematóide para outras árvores. Se nós não tivéssemos entrado com uma forma de controle, nós teríamos perdido hoje, né? Não teria mais condições de plantar pinos no país. E a forma que nós encontramos foi através do controle biológico. A Suzete agora vai explicar para nós, vamos fazer um mini tour aqui para mostrar qual que é a função desse laboratório. Suzete, vai você na frente aí. Aí. Então, agora a gente vai... Que laboratório que eu estou aqui? Isso, aqui é o laboratório de criação massal do nematóide. A gente faz a criação daquele verme, que é o inimigo natural da vespa da madeira, certo? Então, nós vamos entrar aqui na sala, onde elas estão fazendo hoje a repicagem, que é a produção desse inimigo natural em grande quantidade, para a gente poder aí enviar para o produtor, para controlar a vespa nos seus plantios de pinos. Aonde estamos, Suzete? Essa aqui, então, é a sala de criação massal do nematóide. Depois daquela repicagem, vem para cá, fica nesse ambiente, né, que tem temperatura e umidade controlada, fica no escuro, e aí aqui, ó, ele vai crescendo, se desenvolvendo. Dá para enxergar aqui já o desenvolvimento, ó, tá mais claro, né? Aqui o fungo está crescendo, esse branco é o fungo. E o nematóide está crescendo junto ali, a gente não consegue visualizar porque ele é muito pequeno. E aqui a gente tem o dano que a vespa da madeira causa, né? Isso é real mesmo? Isso aqui foi feito essa lâmina, né? Para mostrar o dano. Então, além de matar a árvore, se você consegue, né? Vamos supor que você corta a árvore, fica inutilizada, né? E aqui nós temos os insetos, a fêmea e o macho. Olha aí, ó. E aquilo que eu te falei do martelo, né? Então, o produtor, ele tem que ter, né, um martelo como esse, que ele vai fazer a perfuração na madeira, né? E aí, vai injetar. Você vai misturar a dose lá do nematóide num gel e aí vai injetar na madeira, né? E aí o nematóide vai penetrar lá dentro e parasitar as larvas. Como é que chega a gente decodifica uma coisa tão difícil, que vocês ficaram tanto tempo estudando, para de fato ele colocar lá no mato, lá na prática? Aí a gente tem a transferência de tecnologia, que isso é um ponto muito importante. Qualquer projeto que a Embrapa idealiza e aprova tem que ter a parte da transferência. A passagem. Né? Você não pode só, eu vou pensar, eu tenho uma ideologia, eu quero guardar aqui. Eu quero estudar porque é lindo, você tem que ter um propósito, isso tem que ser importante, né? Tem que resolver o problema do produtor, porque a Embrapa trabalha sempre com foco, né, no problema, e aí você tem que ter um produto que tem que ser transferido para o produtor, com esse pacote da transferência, que é o treinamento, né? Como que ele vai usar, né? Então a gente dá muito treinamento. Ninguém vê, mas o Pinus faz parte da vida das pessoas, né? Exatamente, né? Porque a gente pensa assim, né? Para que controlar uma praga do Pinus, né? Deixa pra lá. Por quê? Porque hoje nós dependemos, né? É o papel, é a madeira, né? Então, tá na nossa vida, a gente depende. O Pinus, as exóticas em geral, elas vieram para que nós pudéssemos salvar até não cortar as nativas, né? Então a gente preserva as nativas plantando e utilizando essas exóticas também. Você coloca como exótica o Pinus e o eucalipto? Sim, nativa, são as principais. Araucária, né? A imbuia e tantas outras aí que fazem parte da nossa... Mas era tão comum no começo do século passado usar araucária para... Era porque nós não tínhamos, né, outra opção. Não tinha exótica e araucária em abundância. Exatamente. Né? Então hoje a gente já vê essa ideia de você preservar a nativa, né? E aí você faz o plantio para esse fim, né? Para essa utilização. Formiga, o que é? Bom, formiga é um problema sério, né? Há muito tempo. E o controle de formiga é feito sempre com isca, né? Ou com formicida. Ou você põe a granel, ou você põe numas iscas, que é uns pacotinhos que a formiga vai lá e vai se alimentar. A nossa linha de pesquisa aqui,
a gente tanto tenta reduzir o uso dessas iscas, né? Faz estudos para mostrar que, em vez de você usar, sei lá, uma tonelada por, né, na área, você vai reduzir esse tanto, você pode reduzir 100 vezes isso. Né? Então a gente tenta trabalhar com esse, mostrando para as empresas que tanto faz você usar aquela quantidade grande como essa, que essa quantidade menor você consegue controlar. Você não dá para conseguir usar um manejo inteligente para diminuir o número de inseticida? Não? Sim. O objetivo é esse, né? O manejo integrado de pragas, onde você usa várias técnicas, né? E o controle químico é uma dessas técnicas que vai trabalhar junto. No caso da vespa da madeira não tem o químico, tem outras técnicas, mas o químico não faz parte. Já no controle de formiga, ele é essencial hoje porque a gente não tem uma outra forma de controle eficiente. Mas estamos trabalhando, né, em plantas alternativas que você pudesse, né, talvez que tenha algum produto inseticida que possa ser utilizado. Então existem várias instituições também trabalhando, que o objetivo é esse. A Mariane vai nos levar agora numa coisa que a gente tem muita curiosidade, as formigas. O que elas estão aqui? O que estão fazendo? O que vocês estão pensando? Ou estão elaborando? Ou estão estudando as formigas aqui? Então, nós temos um grupo de formigas que são chamadas de formigas cortadeiras, que elas são pragas florestais. Tudo aqui em cima é tudo um ninho de saúva, uma colônia só. E nós temos também as quenquens. Esse grupo em específico, que são as formigas cortadeiras, elas são cultivadoras de fungos. É cultivadora de fungos. Então, o alimento delas é o fungo. Elas cortam essas folhas e daí levam para dentro do ninho. Daí dentro do ninho a gente tem operárias de tamanhos diferentes, que elas vão então macerar essa folha e essa folha vai servir de substrato para o crescimento do fungo. Então aqui essa esponja acinzentada que a gente está vendo é o fungo. Ah, é o próprio fungo, é o fungo. Então daí as formigas elas se alimentam do fungo. Então aqui a gente tem algumas colônias que foram coletadas em campo e estão sendo mantidas aqui em laboratório, porque hoje, o principal método de controle para as formigas cortadeiras é o controle químico. A única metodologia que a gente tem para uso em grande escala é o controle químico. Aí não tem manejo, é químico mesmo. E a gente mantém essas colônias porque a gente está tentando estudar alternativas. E você se especializou em formiga? Não dá para dizer isso? Sim. Não, dentro da entomologia, das dentro pragas? Da área de entomologia, eu me especializei na área de mirmecologia. Mirmecologia? A mirmecologia é o estudo das formigas. Olha, a gente está aqui agora, na criação massal. Olha o nome do percevejo aí, né? Isso. Chama-se Thaumastochores peregrinus. Olha. Então, aqui, ó, ali vocês podem ver. Aqui dá para ver bem. Tudo isso é percevejo, né? Então, aqui nós fazemos, é feita a criação do percevejo para oferecer para o inimigo natural. E a gente faz daí a reprodução massal do inimigo natural. Nossa, né? Aqui se eu chegar perto, todos aqui tem percevejo, olha, tudo, tá cheio. Cheio. E isso acontece no campo, né? E ele é um inseto sugador, esses insetos... Aqui é só folha de eucalipto. Só de eucalipto? Só de eucalipto. Olha, aqui tem os maiores, né? Ele caminhando ali. Ele é sugador, então ele suga a seiva da planta e ela começa a amarelar, perde as folhas. Então é um problema sério, principalmente nas regiões mais quentes aqui do Brasil, né? No sul a gente não tem tanto problema, mas nas regiões mais quentes é um problema sério. E aí tem esse inimigo natural que foi uma vespinha muito pequenininha, não dá nem para a gente enxergar também. Ela é reproduzida aqui em grande quantidade e liberada em campo para controle. Mais uma solução, né? Mais uma. Contra o percevejo. Tanto o inseto quanto o inimigo natural vieram de fora. Né? Então, o Brasil também. Só importa, hein? E o hospedeiro também, né? Que o eucalipto também. Bom, a gente falou de um monte de praga, né? De alguns insetos. A gente não falou de um que eu acho que tem uma curiosidade enorme, quem está nos assistindo, que é a história do macaco. Macaco, pois é. O macaco acabou... Macaco prego? Macaco prego, né? Então, o que aconteceu? O macaco, ele está aí há muito tempo, né? E ele já se alimentava
O alimento dele normalmente são frutas ou o pinhão, né? Pinhão é um alimento bastante preferido. E o que aconteceu? A gente começou a perceber o ataque dele em pinos, porque ele acabou conhecendo pinos por algum motivo, né? Porque acabou o alimento, ele foi em busca de outro. E ele, lá no ápice da árvore, ele arranca a casca, né? E ele lambe ali, né? A seiva e aí ele sai, né? Eles vêm em bando. Então ele pode fazer tanto a janela, que é quando ele puxa, né, e arranca só de um lado, ou ele faz o anelamento, ele retira toda a casca. E aí a árvore começa a secar. Só que o problema do macaco... Do pinus. É. Mas já foi observado também em eucalipto e na própria araucária, né? Ele também faz isso. Mas no pinus é mais frequente. Tem áreas assim que praticamente condenada. Quase todas as árvores estão atacadas pelo macaco. E aí ele passa essa informação muito rapidamente para os descendentes. Então ele conheceu, aprendeu e já passa a informação. E agora eles atacam. E o problema é que não é uma alta população, né? A população, já foi aqui um estudo, né, de uma pesquisadora mas é uma nossa raça em extinção acompanhando. ou não? Não, Extinção não. O problema está ligado ao comportamento dele, né? Então Mas como é que você muda o comportamento do macaco? Não vai mudar, né? Porque agora ele aprendeu. E já explicou para o filho? Já passou para o filho e agora ele vai continuar. Então existem estudos aqui, né, tentativas até para ver que tipo de frutas que eles gostam de fazer enriquecimento, mas é uma coisa muito difícil de controlar, porque a vespa você criou e matou. A vespa madeira já tem solução. Já tem solução. Ele você não pode matar, né? Ele já está, ele está lá. Eu sabia que você ia chegar aí. É o ambiente dele, né? Então a gente tem que tentar fazer com que ele não vá mais no pinus, né? Que ele se alimente de outras coisas. No Paraná hoje? Sim, a região ali é de Santa Catarina, norte de Santa Catarina, mais o sul, centro do Paraná, tem muito. E o ataque é bastante severo. Ele é grande, assim? Ele tem tamanho? Não, ele é grande. Tem? Mentira. Sim, é um macaco grande. Eu achei que era um macaquinho. Não, tem macacos, tem os... A gente já viu em gaiolas, né, que eles fizeram alguns testes lá, são grandes e eles vêm em bando, ok? Obrigado. Foi um prazer. A gente está à disposição. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Obrigada. Essa é a Suzete, aprendeu um pouquinho sobre entomologia. Valeu. Será a indústria florestal daqui a 20, 30 anos? Nós não sabemos. Mas a Embrapa já está trabalhando nisso. Muita coisa da floresta está no nosso dia a dia que nós nem imaginamos. Mas por trás disso tem muita ciência e muita pesquisa. Tchau, até o próximo MAC.